Bom, temos aí dois capítulos, né? 21 e 22. Capítulos mais instrutivos, né? Menos barraco, né? Sim. E mais conhecimento, né? É isso aí. Então, aí no capítulo 21, conversação edificante. Então, nós viemos aí do capítulo 20. Eles estavam lá, né? Vendo o Júlio, que estava lá passando aí por situações meio complicadas, né? Houve aí uma explicação a respeito aí do perispírito que ele vai aprofundar aí nesse capítulo, né? Então, aí no capítulo anterior ainda teve aí umas conversações aí restantes aí, né? Para finalizar a conferência, né, dos adversários, né? Aí no capítulo 21, conversação edificante. Aí ele vai começar a dar né, esse capítulo, uma longa explicação aí a respeito do envoltório perispiritual, né? Yes. Sim. Aí ele começa. A importância da evolução, né? Para o seu perispírito ser menos denso. E Sim. bate muito forte na questão da dor também, nesse capítulo. O sofrimento, a importância do sofrimento. Sim. Bom, aí o capítulo começa, né? Enquanto regressávamos ao nosso círculo de trabalho e estudo para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder oportunidades de mais amplo entendimento com nosso orientador, com alusão aos esclarecimentos que nos forneceram a respeito do perispírito. Então, aí, em função aí dessa... A gente viu aí no capítulo anterior, né, que foi até questionado, né, por que o Júlio sentia a questão de envenenamento e o Esteves, que também foi envenenado, ele não sentia nada. Então, a gente começa a entender assim, a própria explicação que ele dá nos mostra que o perispírito, ele não é uma matéria que reage com outros elementos físicos ou químicos. O perispírito, ele é uma emanação do pensamento. Então, aquilo que estava no pensamento do Júlio, ele refletia no perispírito. Então, ele sentia aquela questão do envenenamento. Já o Esteves, que também foi envenenado, ele não sentia, porque aquilo não estava na mente dele. Então, é diferente do corpo orgânico. O corpo orgânico, qualquer um que tomar um veneno vai sofrer o efeito do veneno, óbvio. Nós temos um corpo físico, né, carne e osso, que vai ter o efeito para qualquer um. Já o corpo perispiritual aí já é diferente. Que aí ele já vai mostrar. O próprio perispírito, Cláudio, nesse caso, você vai sentir mais à medida que ele for mais denso ou não tem nada a ver? Porque a tendência do perispírito é ficar cada vez mais light, né? Na verdade, eu pelo menos pelo que eu entendo, o fato do perispírito ser mais denso ou mais sutil não significa sentir mais ou menos. Você ter um corpo mais, você ter um perispírito mais sutil te abre possibilidades de lugares que você não poderia com um perispírito mais grosseiro. Entendi. Então, o perispírito ele serve como se fosse aquele passaporte, né? Então, para você entrar em determinado país, você tem que ter o passaporte. Não tem passaporte, você não entra. Então, o perispírito mais sutil, ele é como um passaporte de planetas mais evoluídos. Se a gente não tiver esse passaporte, aí não entra. Então, é como se fosse um empecilho para nós. Entendi. Então, aí ele coloca, né? Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia, né?
e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Então ele coloca que assim, da mesma forma que a gente não conhece milimetricamente o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual também, a gente mal conhece. Certo. Aí vem a primeira, logo já vem a primeira questão, né? O que você entende por carro sutil da mente? Efetivamente, em novas condições de vida espiritual, passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à Terra, penetrando os segredos da sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração. Mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos na vida maior com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que situamos, atenuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhes dizem respeito. Reparei que Hilário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menor anseio de saber. E encorajado pela atitude do companheiro, fechei a primeira questão, considerando: inegavelmente será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos outorga o trânsito definitivo para as eminências do espírito puro. Assim, concordou o ministro com grave entono, para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos utilizando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas, para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados. Não poderemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual, que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Compete-nos então, observou Hilário, atencioso, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estarão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Exatamente. Cada centro de força ponderei, exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem a fim de que possamos ascender ao rumo do perfeito equilíbrio. Sim, confirmou Clarencio, os nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes às quais nos imantamos. Hilário conduzindo mais longe as próprias divagações, perguntou: imaginemos, contudo, o homem puramente selvagem a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores, que se confia a delírios indiscriminados. Delitos. Delírios indiscriminados. Está escrito aqui.
terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que se entrega à indústria do crime? Clarence sorriu compreensivo e acendeu. Sigamos devagar. Comentávamos ainda há pouco um problema da evolução. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu das formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore ou a criança com o adulto, embora surjam da mesma paisagem de vida. O instrumento perispirístico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecido como o macaco antropomorfo. Está para o homem bem posto das cidades modernas. As criaturas dessa espécie, em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer, e o perispírito nela ainda se encontra enormemente pastoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência, como um bloco de pedra rude sobre as marteladas antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Despenderão séculos e séculos para se rarefazerem, utilizando múltiplas formas de modo a conquistarem as qualidades superiores que sutilizando-lhes a organização, confir-lhes-ão novas possibilidades de crescimento consciencial. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente no curso dos séculos, e o delicado veículo do espírito nos planos mais elevados vem sendo construído célula a célula, a esteira dos milênios incessantes. E com um olhar significativo, Clarence concluiu: até que nos transfiramos de residência, aptos a deixar definitivo o caminho das formas, coloca-nos na direção às esferas do espírito puro, onde nos aguardam os inconcebíveis, os inimagináveis recursos da suprema sublimação. Calaram-se o instrutor, mas com o assunto era por demais importante para que eu me desistisse dele apressadamente. Recordei os inúmeros casos de moléstias obscuras do meu trato pessoal e aduziu: de certo, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, sondando com mais segurança os problemas e as angústias da alma. Cravá-los-á mais tarde, confirmou Clarence. Clarence seguro de si. Um dia o homem ensinará ao homem consoante as instruções do divino médico, e a cura de todos os males reside nele próprio.
a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Sorridente acrescentou: orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças nos seus instrumentos de expressão. No objetivo de aprender, observei. Por isso é que temos os vales purgatoriais depois do túmulo. A morte não é dois, né? redenção. Aí já chegou na 2, não? Acho que já entra 2 aí. Acho que pode parar por aí, né? A resposta está lá no começo, no carro sutil da mente. Logo lá, no o carro começo. Sutil da mente é a nossa consciência, o nosso pensamento, é isso? Ele está usando, na verdade, uma outra expressão para se referir ao próprio perispírito. Tá. Porque lá foi gravado as coisas, né? Porque assim, o que acontece? Carro sutil da mente, o que é? É um veículo que nos conduz. Qual veículo esse que nos conduz? É o nosso corpo perispiritual. A mente é o espírito. Então a gente tem que entender assim, os termos que ele coloca aqui: mente igual espírito, igual consciência, igual pensamento. São mesmos termos para se referir à mesma coisa, espírito. Sim. Nós que somos pensantes. Então esse carro sutil que ele fala é o perispírito. Então é uma outra forma que ele se refere ao perispírito. Mas aí, assim, tem várias situações aqui, várias observações aqui a respeito de tudo isso que ele colocou aqui, né? Então ele dá toda uma configuração aqui de situações e de aspectos a respeito de nós e do perispírito, né? Duas coisas importantes, né? Uma é que, novamente, está bem claro que à medida que você vai evoluindo, você vai para lugares mais interessantes, né? Como você falou, é o passaporte. E... Nossa, a outra fugiu, eram duas que eu tinha visto. E ele fala de você ainda tem muito sofrimento, né? Tem muita dor para ir se purificando e colocando sempre como ele diz aqui, né, que a cura de todos os males reside nele próprio, em nós próprios, né? A porcentagem total das enfermidades da origem ao psiquismo, orgulho, vaidade, tirania, etc. Então, a gente, enquanto não descobrir isso, a gente vai ser vítima, vamos dizer assim, da dor, né, do sofrimento, das doenças. Nós mesmos poderíamos nos curar disso, né, mas a gente nunca consegue. Isso aqui que eu achei interessante, ó. Nunca foi, logo mais na frente, né, como objetivo de aprender, observei. Por isso mesmo, os valores purgatoriais depois do túmulo e a morte não é redenção. Nunca foi, esclareceu o ministro Bondoso. O pássaro doente não se retira na condição de enfermo tão só porque se arrebente da gaiola. O inferno é a criação de almas desequilibradas que se ajustam, assim como o charco é uma coleção de núcleos lodacentos que se congregam uns aos outros. Ou seja, não é o fato de você simplesmente ter morrido que vai mudar alguma coisa, né? Evidentemente. E outra coisa que é interessante é que ele fala que à medida que o nosso corpo físico vai evoluindo, ao longo do tempo, o perispírito tem a mesma rotina, né? Ele também vai evoluindo ao longo do tempo. Ele fala das origens aqui porque é uma coisa meio lógica, né? À medida que você vai se depurando, seu perispírito vai se sutilizando, você passa a se habilitar a habitar mundos mais elevados que têm corpos físicos menos grosseiros que o nosso.
Então, na nossa condição atual da Terra, o que nós podemos é habitar esses corpos físicos aqui. Uhum. O nosso perispírito está compatível com esse tipo de corpo físico. Sim, sim. Né? É bacana como ele fala, o prodigioso corpo do homem na crosta foi erigido pacientemente no curso do céu. E o delicado veículo do espírito, que é o perispírito, né, nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula na esteira dos milênios incessantes. Então, o nosso perispírito, a tendência dele é evoluir mais, lógico, né, bastante. Estamos muito longe do... Na medida que... Estamos proporcional ao corpo que nós temos. Proporcional, e também eu acho que... o nosso espírito em si, à medida que a gente, vamos dizer, evolui no sentido de angariar mais conhecimento, mais informação, mais... até pode-se dizer inteligência também, mas... E sendo utilizado de uma forma correta, de uma forma mais... não de extrapolação do poder, como esses caras aí, né? Os caras que são inteligentes, realmente usam inteligência para o mal. Enfim, então, à medida que a gente tem a nossa evolução, é a evolução do conhecimento, da sabedoria, evidentemente. Então, obviamente que o corpo deve acompanhar e o perispírito como consequência. Mas eu acho que o caminho é justamente esse, né? Com tudo isso através do quê? Do trabalho, evidentemente, né? Da nossa força de vontade, de querer mudar, de fazer melhor, enfim. Ele fala também, né, em criaturas dessa espécie, que ele fala lá da origem, né, do homem, a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência como um bloco de pedra rude sob marteladas, antes de oferecer a si mesmo a obra-prima. A gente vai sendo moldado, como eu li uma frase uma vez, como se fôssemos diamantes embrutecidos, né? Com certeza. Sendo lapidados. Esse. À medida que vai reencarnando, né, você vai aos poucos desenvolvendo tanto a inteligência quanto a moral, e aí com isso você vai também gradualmente também dando uma sutilizada no seu perispírito, né? Então você vai evoluindo conforme o perispírito ele vai refletindo essa evolução, porque o perispírito ele é um reflexo que está na mente. Então, quando a gente é muito atrasado, o nosso perispírito ele reflete esse atraso moral, intelectual, e aí à medida que vai evoluindo, esse perispírito ele vai evoluindo junto contigo. E não nos iludamos, né? Despenderão séculos e séculos para se Isso. Então, e aquele tema da escola de aprendizes lá, que a evolução é medida em milímetros, como é que era a frase total? Eu não me recordo também, mas é isso aí mesmo. A evolução é medida aqui ou não? Milímetros. A evolução é medida em milímetros. Ou seja, você precisa de trocentas milhões de vidas aí para pegar pelo menos uns 10 centímetros. Como diz Chianinho, eu não estou vendo nem o primeiro degrau da escada. Nossa, tá louco, velho. Caramba. Rapaz. Eu acho que a grande lição é você aproveitar essa passagem aqui pela crosta, né? É isso que a gente aprende todos os dias. Isso. Se você conseguir colocar em prática as palavras de Jesus Cristo, que ele falou há 2000 anos, né? Olhe para o seu próximo, que a mão esquerda faz a direita, não deve saber. Não julgue, né? Se puder ajudar, ajude, e não deixe de ficar julgando. Todas essas coisas que são do dia a dia só servem para ajudar a nossa evolução. Né? Então, sim, e depois outra coisa que eu acho que muitas vezes, até vamos dizer, eu de uma forma ou de outra já passei por isso, né? É de você querer saber tudo, né?
sofrer com determinada falta de conhecimento, né? Não, mas eu não sei isso, puxa vida, como é que eu vou fazer e tal. Não se desesperar nesse sentido, né? Obviamente que você tem que buscar saber, etc. Mas não no sentido obviamente, de utilizar esse conhecimento, essa sabedoria para poder se promover, vamos dizer. Compartilhar isso, né? A partir do momento que você sabe, etc. Mas não utilizar isso de uma forma no sentido de obter poder, ou então causar algum tipo de sofrimento em você pelo fato de você não saber, né? Eu acho que tem gente que sofre com isso muitas vezes. Eu até acho que eu já tive nessa fase. Hoje eu não me incomodo mais assim, não sei, porque eu vou chutar o balde, como diz o outro, mas, pô, também não se desesperar porque você não sabe, mas, pô, entendeu? Eu acho que é um pouco agressivo com você e não está sendo... Você não está adquirindo o conhecimento da forma correta. Então, ter paciência com você mesmo, vamos dizer, né? De não se subjugar pelo fato de não saber. Né? Parar de criticar tanto você mesmo, né? Isso. Paciência, que chegar principalmente agradecer sempre, né? Isso, agradecer. E se você aprender, tudo bem, mas por se matar para saber, eu acho que também não é por aí, né? São coisas que a gente só aprende com o tempo, né? Isso. A gente percebe a partir de uma certa idade que não convém mais ficar se irritando com tudo, ficar querendo regular a vida dos outros, né? Então, isso é uma coisa que é com o tempo, é por isso para isso que nós estamos aqui, né? Esse entendimento aí acho que é bastante interessante e traz uma tranquilidade, uma serenidade, vamos dizer assim, né? Boa para qualquer um, eu acredito, né? E você saber manipular não, mas aceitar isso, né? Aceitar isso. Eu acho que é por isso que um dos objetivos da filosofia, o que é? É a busca pela felicidade, a busca da felicidade. Isso. Qual a forma que você ficaria feliz? Quando você não tiver nenhuma dor de cabeça, quando você não tiver nenhum problema para resolver, quando você estiver sereno diante das adversidades. Da dificuldade. Então, quando você chega nesse ponto, nada te afeta. Então, esse ponto é o ponto da felicidade, é o ponto em que você está passando por aquelas coisas, mas você não se deixa levar pela angústia, pela tristeza, pela irritação. Então você entende, né, que a vida, assim, é você fazer a sua parte e não se deixar levar, né, pela desespero, pela angústia, ou querer ser juiz dos outros. Então, quando você entende isso, você é feliz, porque você deita a cabeça no travesseiro, fica sossegado, não tem que ficar pensando em problema. Então você entende que os problemas são naturais da vida. Sim. Cabe a gente enfrentar, né? Sem problema não tem graça. Tem aquela frase famosa também que diz que você tem que ter tranquilidade para aceitar as coisas que não podem mudar, né? Sim, coragem para mudar as que pode, esse né? E sabedoria para distinguir entre as duas. Exatamente isso. Não, isso é um preceito do estoicismo. Bastante interessante. Os estoicos colocam justamente isso. Epiteto e Sêneca, que são dois romanos, né? Os maiores expoentes do estoicismo romano, colocam muito claramente isso. Você não tem que ficar se martirizando por situações que você não tem o controle. Exatamente. Então, aquilo que você não tem o controle, deixe que as coisas aconteçam, porque é assim que tem que ser. Né?
Exatamente. Então, a gente não tem que ficar se preocupando com situações que a gente não tem o controle. Exatamente isso. É um desperdício de energia enorme, né? Você poderia estar usando para outras coisas. Com certeza. Se você mantiver aquilo na sua mente, pode trazer até doença, você pode ficar doente com aquilo. Exatamente. Então é preciso saber desligar, né? Um dos benefícios, eu acho, da doutrina espírita é justamente essa. Você não entrar nesse desespero. Se a coisa está indo para esse lado, você já fez aquilo que está dentro do seu alcance, você está com a sua consciência tranquila de que você fez o que teria que ser feito de forma correta e justa e etc. Eu acho que você tem que deixar aí. Não tem outra... E não se martirizar se falhar, né? Exatamente. É a falha do ser humano. Exatamente. Não se martirizar, exatamente. Por aí. Muito legal. Toda essa explanação foi decorrente da pergunta, né? A pergunta que ele faz: se será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para as eminências do espírito puro. Então, o que ele quis dizer aqui? Vai ser difícil a gente morrer e não precisar mais reencarnar? Em suma, né, em linguagem popular, que ele perguntou isso. Vai ser muito difícil a gente não precisar mais reencarnar nesse mundo atrasado? A resposta dele é tudo isso aqui que foi lido. Aí ele pega desde o início, quando a Terra é um planeta atrasado, que foram feitas experiências para encontrar né, a melhor maneira de criar um corpo físico para os espíritos aqui na Terra. Aí ele vai todo explicando, né, o início dos espíritos, quando eles ainda são muito brutos, né? Aí depois vai explicando a questão mental, né, da nossa evolução tá na nossa mente. Então cabe a nós mesmos dar o rumo para essa evolução espiritual. Não depende de Deus, não depende dos outros, depende de nós mesmos, né? Sim. E aí ele até pergunta, né, a questão da medicina, né? De certo, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, sondando com mais segurança os problemas e angústias da alma. Ou seja, a medicina teria o maior sucesso se percebesse que muitas das doenças são psíquicas, têm origem no espírito, têm origem na mente. Isso. Né? E aí é engraçado quando ele fala que terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que se entrega à indústria do crime. Interessante ele mencionar o europeu, né? Ele pergunta assim, né? Imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores, ou seja, alguém lá, um indígena lá no meio da Amazônia que ainda não tem contato com a civilização. Vamos pegar como exemplo esse indígena, né? Se ele fizer alguma coisa errada, aí ele compara ao europeu. Se ele fizer uma coisa errada, vai acontecer a mesma coisa para ele do que aconteceria com um europeu que é civilizado, que conhece um monte de coisa, né? Aí ele coloca, né? Ó, situamos devagar. Então ele vai explicando que o selvagem, aquele espírito que ainda é muito atrasado, aqui ele dá o exemplo do selvagem, mas não significa que o indígena lá no meio da Amazônia seja atrasado, um espírito atrasado. Muitas vezes ele é mais adiantado que nós. A consciência dele é muito maior do que a nossa. A conexão que ele tem com a natureza, né? A compreensão que ele tem do meio ambiente é muito maior do que a nossa. Então aqui ele faz só... né, do índio, né? A inocência do índio. Aqui ele faz só uma comparação a um espírito atrasado. Então, um espírito atrasado que está ali na infância da sua vida espiritual, se ele comete um erro igual a um europeu, que já é um espírito que já passou por várias encarnações, já tem todo um desenvolvimento intelectual e moral, é a mesma coisa? Então, o que ele coloca aqui é assim: o espírito que ainda é muito atrasado, ele não pode ser penalizado da mesma forma que alguém que já é esclarecido. Né? Se ele fez uma coisa errada, com certeza,
contrário às leis divinas, vai ter uma consequência, mas não é na mesma dimensão que um espírito como nós, por exemplo, que já temos consciência das coisas. Então a coisa ela as leis divinas, elas têm toda essa graduação para não ser olho por olho, dente por dente. Então tem toda uma graduação conforme o entendimento que cada espírito tem. Já como você falou, né? Você pode ter um índio lá no meio da floresta que tem um espírito muito mais evoluído do que um europeu que está, como ele diz aqui, se integrando à indústria do crime, né? E esse europeu aí, pelo que você falou também, é o cara que já evoluiu, já teve várias encarnações e não aproveitou, né? Então ele está num degrau abaixo do que o índio, às vezes. E vai sofrer por isso, porque o índio não teve conhecimento e o europeu teve, né? Basicamente é isso. Pelo menos nessa encarnação, vamos dizer assim, que o europeu ele tem acesso à informação muito mais ampla do que o indígena que está no meio da Amazônia. E isso, vamos dizer assim, hoje em dia está se tornando até raro. Né? Porque eu até vi uma reportagem na Folha de São Paulo a respeito de uma tribo indígena era considerada a última tribo isolada do mundo, que agora eles já têm internet também. Então, vamos considerar 50 anos atrás, um indígena no meio da Amazônia, que não tinha contato com a civilização, com o conhecimento que a gente tem, é uma coisa. O europeu ele já tem todo um acervo de conhecimento à sua disposição que ele poderia aproveitar, mas não aproveita. Então aí vai de cada espírito. Sabe que tá errado e faz, né? Sabe que tá errado e faz. Então... Pois é. Então a própria documentação mostra, né, a selvageria que os espanhóis fizeram aqui nas Américas, entre os indígenas. Então, em certas circunstâncias, o europeu era muito pior que o indígena. Bastante. Aí vem a segunda questão, né? Segunda questão, o que é a ofensa? Segundo este capítulo, você concorda? Por quê? No objetivo de aprender, observei. É por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo. A morte não é a redenção. Nunca foi, esclareceu o ministro bondoso. O pássaro doente não se retira da condição de enfermo tão só porque se lhe arrebente a gaiola. O inferno é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam, assim como o charco é uma coleção de núcleos lodacentos que nos congregam uns aos outros. Quando de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo, realmente podemos ferir ou prejudicar a alguém. Mas, antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Se eliminamos a existência do próximo, nossa vítima receberá dos outros tanta simpatia que em breve se restabelecerá nas leis do equilíbrio que nos governam, vindo, muita vez, em nosso auxílio, muito antes que possamos recompor os fios dilacerados de nossa consciência. Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma, de vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. É isso, né? A ofensa... Sim. A ofensa é você fazer mal, primeiro a você mesmo, né? Quando você está ofendendo alguém, está fazendo mal a alguém, está pensando em fazer alguma coisa errada com alguém, você já está se ofendendo, você está se acabando, né? Porque a gente não pode evoluir, né? Senão você estaria evoluindo. Você está se aproveitando de uma situação para pensar, perpetrar o mal, sei lá. Então... porque ele coloca, né? Podemos ferir ou prejudicar alguém, mas antes de tudo ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Isso aí. Sublinhei essa frase.
E aí, esse textozinho que vem em seguida também é muito interessante. Se eliminamos a existência do próximo, nossa vítima receberá dos outros tanta simpatia que em breve se restabelecerá nas leis do equilíbrio que nos governam. Vendo muitas vezes é estranho, né? Mas está certo. Seria muitas vezes em nosso auxílio muito antes do que possamos recompor os fios dilacerados. Ou seja, ele vai acabar vindo te ajudar antes de você se arrepender do que fez. Basicamente é isso, né? Vamos dizer assim, o fato de você ser um agressor, você também é uma pessoa que seria merecedora de um amparo, porque você ainda é uma pessoa ignorante. Mas o que acontece? Muitas vezes a vítima compreende melhor a situação do que você. Dependendo, né, vamos dizer assim, da ficha corrida de cada um, né, da capivara aí de cada um, mas de repente a vítima, ela compreende, relembrando coisa do próprio passado, que aquilo ali foi uma forma de dar um chacoalhão na pessoa, a pessoa cair em si. Então ele acaba recuperando melhor do que o agressor. O agressor, às vezes, num momento de destempero, ele perde a razão e comete alguma besteira. Então, cada situação é uma situação, mas ele relata aqui uma hipótese, né? Uma possibilidade que realmente pode acontecer. Antes de você pedir perdão, né, vamos supor, ele já está te ajudando, né? Porque ele fala aqui, né? Ele diz que... Porque ele coloca assim: quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos principalmente a nossa própria alma, de vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. Então, quando você comete qualquer ato contrário aí às leis divinas, é como se você estivesse se retardando, como se você estivesse se estacionando. Né? Então você não cresce. A gente até falou sobre o estoicismo aí. No estoicismo, inclusive, tem uma colocação que é assim, que quando alguém ofende você, não é exatamente a ofensa que te faz ter a raiva da pessoa, e sim a opinião que você tem a respeito da pessoa. Então, se você fica com raiva da pessoa, e você procura assim abstrair isso, né, você consegue entender melhor as coisas e não se alterar com isso. Então, quando você recebe uma ofensa, se aquela ofensa não é uma verdade, para que você vai esquentar a cabeça? Você vai, né, brigar com a outra pessoa, criando um inimigo, às vezes gratuitamente. Então, você foi ofendido, esquece aquilo ali, deixa passar batido. A pessoa muitas vezes vai se arrepender de ter feito ou falado alguma coisa que falou para você ou fez para você, e é ela que vai estar nessa situação, né? E não você. Então, se você dá corda, né? Aí você começa a se amarrar a essa pessoa. E aí não é só a pessoa que vai ficar estacionada, é você também. Então, uma das grandes lições aí do estoicismo é justamente isso. Né? Quando você fica com raiva de alguém, não é decorrente da ofensa, é decorrente da opinião que você tem a respeito da outra pessoa. Então você tem a outra pessoa como um inimigo, como uma pessoa chata, como uma pessoa que você não gosta. Então, se você abstrair disso, você passa pela situação e releva, e esquece. De novo é o julgar, né? Só julgando o outro. Pô, esse cara é chato, esse cara é isso, esse cara é aquilo. E só tá te fazendo mal, né? A tua adrenalina sobe, o coração dispara e vai por aí. Porque aí você perde tempo, né? Falando mal da pessoa, lembrando das pessoas. Então você não anda, não vai para frente. Melhor esquecer. É o ofender no sentido bem amplo, né? O que é ofender? É você ficar julgando ali a pessoa, né? Julgando, criticando.
Porque tem até uma frase assim que diz assim, se eu não lembro do quem foi que falou isso, a frase é assim, se alguém falar alguma coisa para você, se for, se não for verdade, ria. Se for verdade, olhe para si mesmo. Eu acho que foi o Epiteto, também é o filósofo estoico. Se alguém fala alguma coisa para você, se aquilo não for verdade, dê risada. Aham. Ou seja, deixa para lá, não dá bola. Demora. Se for verdade, observe a si mesmo e corrija-se. Uhum. Então, é uma frase também do Epiteto que serve bem para gente, né? Então, se alguém chega para você e fala que você é uma pessoa tal, 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 pare e pense, é verdade ou não é? Se não é verdade, nem dá bola. Se for verdade, comece a observar a si mesmo, que de repente ele pode ter razão. Então, você pode estar, de repente, adotando um procedimento que está fazendo mal para alguma pessoa, às outras pessoas, e você nem percebeu. Então, é um grande ensinamento também. Aí vem a terceira, né? Terceira, como você entende a dor para sua evolução? É possível transformar sofrimento em oportunidade? Reflita e descreva. E é na sequência aí. A dor é a grande, a dor é o grande, a dor é o grande abençoado remédio, é isso? Começa a enfermidade. Pode ler antes, a enfermidade. A enfermidade, como da desarmonia espiritual, até o instrutor, sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam do diagnóstico humano persistirão por muito tempo nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é um grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada pela vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações, com vistas ao plano divino, a nosso respeito e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. O nosso domicílio, porém, estava agora à vista. Os raios dourados da manhã varriam o horizonte longínquo, despediu o suministro paternal. Aquele era um dos momentos em que, desde muito, se devotava ele à oração. Esses focos anímicos seriam os pensamentos, é isso? Polindo os focos anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Polindo os Dá a entender que sim. Seria o que você falou, Alexandre? Pensamentos, porque logo em seguida ele fala, depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Isso. Que ele mencionou lá em cima. Sim. Polindo os focos anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Porque tudo começa no pensamento, né? Às vezes, você só de pensar, você já está errado. Estou pensando em fazer um negócio e está errado aquilo ali. Aqui o que ele coloca, né? Que a dor é um educador, né? A dor o Chico diz que a dor é nossa maior companheira. Nossa maior companheira. Melhor a dor é o grande abençoado remédio. É isso aí. Não é todo mundo que pensa assim, não, mas vamos dizer assim, que a dor não é um instrumento que vem para nos educar, e sim ela é a consequência daquilo que a gente fez de errado, mas de qualquer forma
ela sendo a consequência daquilo que a gente fez de errado, vai nos mostrar o quanto o outro pode ter sofrido pelas nossas atitudes. E a gente só vai, né, muitas vezes, só percebe essas coisas sentindo na pele, né? Sim. Que a dor também pode ser proveniente de uma perda, né? Não só porque você fez uma besteira, né? A dor Sim. de perder alguém, a dor de você não conseguir alguma coisa. Tem vários tipos de dores, né? Mas ela está sempre te burilando, né? Porque você, quando sente dor, você sofre e vai. E é aquele velho ditado americano, né? No pain, no gain. Meu bem, não. Sem dor não existe ganho. E aí que entra a história da gratidão, né? Você deve agradecer mesmo nas dores, porque está te ensinando alguma coisa, né? Principalmente, como o Cláudio falou, se você fez alguma coisa que causou dor, aprenda, meu filho, que você fez uma coisa que não deveria ter feito. Então aproveita essa oportunidade aí que está te consumindo e você está sendo lapidado. A dor te lapida, na verdade. Mas aquilo que o Cláudio falou, a grande maioria das pessoas não enxerga dessa forma. Sim, sim. Então, o ser humano, de modo geral, é complicado aceitar, né? Você ganhar pela dor, né? Bastante. Muito resistente a isso, né? O oriental é mais tranquilo nesse aspecto, né? Oriental lá. É que a gente acha sempre que nós estamos com a razão, né? O orgulho ainda, né? Nosso orgulho, nossa vaidade. Isso. Que a gente faz as coisas erradas muitas vezes e acha que tá certo. É isso aí. Eu tô achando que esse fulcros anímicos que tá falando aqui é a alma mesmo. É o espírito. A alma, né? Reeduca-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos, polindo a nossa alma, né? Ou seja, sutilizando a nós mesmos, né? Por outro lado, você para e pensa o seguinte, né? Se a dor é um instrumento de purificação, vamos dizer assim, se você conseguir evitar a dor, né? Você vai se purificar de outras formas. Por exemplo, fazendo o bem, né? A caridade, né? É o que ele coloca aqui, né? É possível transformar sofrimento em oportunidade? É possível. A gente pode aproveitar o momento de dificuldade e transformar aquilo em algo que vai nos trazer algum crescimento, algum aprendizado. É como aconteceu, por exemplo, com aqueles moços e moças que morreram lá em Santa Maria, né? Há 10 anos atrás, lá naquele incêndio lá da boate. Os pais, as mães, né? Eles criaram uma fundação lá que recolhe roupas, costura, faz uma porção de coisas para amparo das pessoas necessitadas. Foi o ponto de encontro daqueles pais, daquelas mães para criar, quer dizer, a dor da perda dos filhos transformou numa coisa boa. Foi a oportunidade. Uma missão, né? Foi a oportunidade que eles aproveitaram, né? E nós já falamos isso, né, outras vezes, que muitas vezes vem uma dor, vem um fato ruim para unir de alguma forma, né, alguma coisa que estava afastada e que não deveria estar. Sim. E você entender isso é muito complicado também, né? Você conseguir entender isso daí. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, você não precisa aprender somente pela dor, né? A dor ela te ensina, né? A dor cria oportunidade, mas a dor vai você evoluir, a dor vai lapidar você, mas tem outras formas de você... De aprendizagem. De aprendizagem. Sim. Só que 99% dos seres humanos sofrem com algum tipo de dor, porque é até do nosso planeta, né? Planeta de expiações, né? Provas de expiações. Planeta de provas e expiações, o aprendizado em grande parte é pela dor, infelizmente. É isso aí. As expiações. E as provas são os desafios da vida, né? Tem aquele ditadinho famoso também, não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Você às vezes fala.
Mas você Sim. não passa a sua experiência para o outro vai e faz, depois vem chorar no seu ombro. É por aí. Aí você não fala, pô, eu te falei, é ruim pra caramba isso, não fala nada. Só tenta ajudar, né? Agora, você tá vendo que vai dar errado, mas É não aprender com a experiência, né? Yes. Bom, aí vamos no capítulo 22, Irmã Clara. Então aí eles vão lá visitar essa Irmã Clara, né? Eles foram lá, pelo que eu entendi, no intuito de buscar um auxílio para Odila, né? Então era a peça que estava faltando ali nesse imbróglio todo era dar um auxíliozinho para Odila, né? A ex-mulher do Amaro, né? Que estava desencarnada e estava ali infernizando a vida da Zulmira, né? Então eles foram lá para conversar com essa irmã Clara. Aí eles estavam lá, né? Chega lá, né? Vai lá no local. E aí começa, né? As perguntações, né? Aí fala do Esteves e do Armando, tá aqui. Aí eles estavam matutando ali, né? Que se o André Luiz, né? Se ele fosse permitido, voltaria imediato para o Mário Silva, né? Para tentar conversar com ele, né? Tentar demovê-lo aí da sua raiva e tudo mais. Ele fala, né, que é necessário esperar. E aí eles estavam lá esperando para conversar com a irmã Clara, né? E aí ele pergunta, ele está ali questionando, né? Por que motivo rogaria ele o concurso de outrem quando se dirigira com tanto êxito à mente de Esteves e Armando reencarnados? Então, ele estava assim questionando, pô, o ministro, você aí fez aí, né, todo um trabalho de conversação aí, por que você mesmo já não vai lá e não conversa com a Odila, né? E aí ele vai apresentar os motivos dele, né? Que aí vem a primeira questão, né? Doutrinar é o mesmo que transformar? O ministro ouviu-me, quer dizer, ouviu-me, ele captou o pensamento do André Luiz, né? É o André Luiz, né, que está pensando. Ouviu-me tolerante e redarguiu. Ilude-te. Nem sempre doutrinar será transformar, que é a pergunta. Efetivamente guarda alguma força magnética suficientemente desenvolvida capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimentos sublimados suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Olha que humildade, hein? Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus da humana compreensão. Dispunha-me a desfechar novo interrogatório, contudo nosso orientador indicou-nos bela edificação próxima. Cercada de arvoredo, que servia de enfeite a espaçosos canteiros de flores, a residência de Clara figurou-se-nos pequeno. Aí vai descrevendo aí o local onde eles foram para encontrar com a irmã Clara, né? A questão é que ele pergunta é assim, doutrinar é o mesmo que transformar? Não é, né? Ele diz que não é, né? Você para transformar, você tem que estar um nível acima, né? Vamos dizer assim. Você tem que estar mais... Ele não se sente pronto para transformar ninguém. Ele doutrina, ele passa os ensinamentos, como ele diz aqui, eu não disponho de sentimentos sublimados, suscetível de garantir a renovação da alma, né? E arremata também depois. Estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Então você para transformar... Mas é interessante, né? Quando você doutrina, você ajuda a transformar, né? Só que não é você, né? É a pessoa. Você desperta na pessoa o sentimento, eu devo me transformar, é isso? Será que é por aí? Então, aqui eu entendo assim, todos nós temos duas formas de expressão, a intelectual e a emocional. Emocional. Razão e emoção.
Então, aqui, o que ele estava querendo dizer? Olha, a minha área de atuação é essa parte intelectual, parte emocional, eu ainda sou um aprendiz, não sei Aham, quase nada. sim. Uhum. E é por isso que, se a gente for entender, por isso que o pessoal às vezes me chamava para fazer preleção, né? E eu não sou muito bom com preleção. Por quê? Porque a preleção no centro espírita é justamente essa área que o Clarencio diz que não é muito bom, parte emocional. Por quê? A preleção ela é mais para despertar o lado emocional das pessoas. Uhum. Aí vai falar ali o capítulo do Evangelho, de Jesus, tudo mais. Então, é uma parte mais emocional, é mais para despertar o sentimento das pessoas, né? As aulas. A aula é mais intelectual, é mais para agregar conhecimento Uhum. nas pessoas. Esse. E aí o que ele coloca é isso, né? Doutrinar nem sempre será transformar, porque a transformação ela não vem apenas pelo conhecimento intelectual. Ela vem com a emoção, com a vontade, o despertamento do lado emocional da pessoa no intuito de mudar os seus conceitos, mudar as suas atitudes, né? Isso, eu Então, acho que só a exposição intelectual não vai mudar isso. Uhum. eu acho que isso é muito o papel do psicólogo, que eu acho que ele tenta justamente mexer nesse lado emocional, né, de qualquer ser humano, né, normalmente quando você Sim. for um psicólogo, tem dificuldade nisso, naquilo, daí ele vai entender, procurar entender como é que você manuseia isso, qual o seu sentimento quando você mexe com isso, o que acontece com você quando isso acontece, como é que você se sente, o cara tenta ir fundo dentro da alma do cara para tentar, né, direcionar ou fazer com que ele manuseie isso de uma forma mais leve, né? Porque não existe, eu acho que não existe uma mudança, assim, eu acho que existe uma adaptação, né, aos problemas. Que como muitas vezes eu já ouvi algum psicólogo dizer, você não é isso, você não é assim, você está assim. Então existe essa diferença entre ser e estar. Então você tem que pensar assim, você não é essa pessoa, não. Você está nessa condição. Então acho que a partir do momento que você tem esse discernimento de ser ou estar, né, e você tentar manipular isso de uma outra forma, começar a enxergar de outro jeito, acho que é o início de uma mudança. De uma Mas eu penso assim, se você tem uma plateia heterogênea, que são heterogêneas, não existe uma plateia homogênea, com certeza. Você pode, numa transmissão de conhecimento, como o Cláudio está falando, uma coisa intelectualizada, e não uma preleção, despertar em alguém a vontade de fazer alguma coisa por aquilo que você está aprendendo ali na hora. Né? Eu acho que isso pode acontecer. Você está transmitindo um conhecimento, aí o cara vai e absorve aquilo e fala, puxa vida, é mesmo, eu posso ir por esse caminho por causa disso. E não pelo lado emocional. Ele está indo pelo lado, ele foi mostrado a ele alguma coisa que ele não tinha pensado antes. Poxa, é mesmo, né? Então isso pode me mudar. Eu acho que pode acontecer isso, né? Uma transformação, né? Via um conhecimento. É lógico que na preleção, como o Cláudio falou, você vai atacar mais o lado emocional do camarada e vai ser mais fácil de... Mas eu acredito que mesmo que seja poucos casos, você pode fazer a pessoa refazer os pensamentos dele, refazer a vida dele com o conhecimento que você transmitiu. Eu estou tirando por mim, que muitas vezes eu ouvi algumas coisas nas aulas mesmo lá da doutrina, no aprendiz do Evangelho, e eu parava para pensar naquilo. Muitas vezes eu até perdia os segundos seguintes, né, do que o expositor estava falando. Mas aquilo tocava na minha cabeça e fazia dar uma vibrada, entende? Sim. Não era o lado emocional, era um aprendizado que você estava tendo ali. Com certeza. Aí é para parar e pensar. E dentro daquilo que eu falei, dentro de um grupo, aquilo que você falou, dentro de um grupo heterogêneo, extremamente heterogêneo, é muito difícil. Tanto é que as sessões de
Os psicólogos são todos individuais. Não é? São todos. Aqui o que ele estava buscando? Com os dois lá, ele conseguiu, numa conversa mais direta, mais racional, ele estava tentando mostrar aos dois a irracionalidade de se manter aquela rivalidade, aquela briga, aquele ódio entre eles. Aquele ódio. No caso da Odila, é esse público heterogêneo que você citou. A Odila, ele já percebeu que não bastava chegar para ela e falar: olha, você não está sendo uma pessoa correta, você não está produzindo para você mesma. Por quê? O problema dela era mais emocional. Precisa uma pessoa que chegue para ele e mostre, né? Não com um discurso intelectual, racional, mas um discurso mais emocional. Fala: olha, você não está agindo bem, você está fazendo mal para você mesma. Entendi. Aí eles vão em busca da irmã Clara. Teoricamente, uma mulher, né? Uma outra mulher conversando com aquela mulher possibilitaria que ela entendesse o que ele, Clarencio, numa conversa racional, não conseguiria produzir coisa alguma. Entendi. Então, a Clara ia atuar como uma psicóloga, né? Vamos dizer assim, né? Exato. O lado emocional da Odila. Sim. Então, cada um tem realmente um ponto, né, sensível que você consegue passar a mensagem. Então, alguns são mais pro lado emocional, outros pro lado mais racional. Então, tem pessoas que gostam de assistir a preleção, porque aquele discurso emocional, né, sobre Jesus, o amor, tudo mais, toca mais aquelas pessoas. Outros já vão mais para as aulas, porque já é uma coisa mais racional, mais intelectual. Isso atinge melhor elas. Então, aqui ele estava percebendo isso. Falei: olha, com a Odila eu não vou conseguir coisa alguma. Vou em busca de alguém que consiga, que fale a mesma língua dela. Né? Aí ele coloca: olha, não adianta doutrinar, não é transformar, porque ela está precisando, para a mudança de postura, ela está precisando de alguém que fale na língua dela, parte emocional, porque ela estava lá com ciúme, ela estava com ódio da outra mulher, né? Ela faleceu, né? Ela desencarnou, ela ainda se sentia muito ligada emocionalmente ao marido, então um discurso racional não ia funcionar ali com ela. E ele não era nenhum psicólogo, ele deixou claro, né? Não é a minha área. Como você falou. Ele falou aqui, ó. Eu não vou conseguir. Dentro das minhas limitações, estou habilitado a falar a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Então ele foi atrás de alguém que talvez já tivesse passado pelas mesmas situações que a Odila, que iria conseguir convencê-la, né? Aí vai falando sobre, né, o local, eles chegam lá para conversar com ela e tudo mais. Aí vem a questão número 2, né? Neste capítulo há uma importante lição para os oradores, preletores, expositores, dirigentes. Reflita e descreva, que aí eu acho que é no parágrafo que começa a falar, e voltando à poltrona, né? Isso. Vai, Leonel. Cadê aonde? E voltando à poltrona que nada tinha de cátedra, sem qualquer atitude professoral. Não achei. Não? É porque a gente parou antes lá na pergunta 1, parou bem distante aí da 2. Ele começa a descrever a casa da Clara. Então, depois de compreensão lá, que foi a última leitura nossa, tem vários parágrafos. Aí ele vem até ficando o ministro bondosamente tolerante hierarquia, sem dúvida, dentro das ministrações estabilizadas. Começa e voltando à poltrona. E voltando à poltrona. É o parágrafo. Não achei. Tá mais para frente aí. Tinha se
Dispunha-me a desfechar. Não, tá bem atrás. É lá para frente. Vai mais. É. Passa uma página aí. Fitando bondosamente o ministro. Redarguiu, não se incomoda, acentuou a interlocutora. Tá mais para frente, mais um pouquinho, 2 parágrafos à frente aí. Fitando sente-se. É o próximo. E voltando à poltrona. E voltando à poltrona, que nada tinha de cátedra, sem qualquer atitude profissional, tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si. Começou a dizer para os aprendizes: conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de forças, por intermédio de fios positivos e negativos no sentimento e no pensamento. Produzindo o verbo, é que sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação, e por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Aí, né? Aí a importante lição para oradores, preletores, expositores, dirigentes. Então, o que ela coloca aqui? Tudo que a gente fala vai ter uma repercussão. Então a gente tem que pensar muito bem o que a gente está falando, principalmente em público, né? Então, se você está falando em público como se estivesse falando em particular com alguém, você vai falar muita besteira, de repente, aí as pessoas que vão escutar você vão ficar escandalizadas. E aí, isso pode realmente dar um efeito negativo nas pessoas. Então, ele coloca aqui, ó, a mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento. Então, da forma como você fala, você dá uma entonação mais sentimental ou mais intelectual, isso vai atingir públicos diversos, né? Então, dependendo do que você fala, você pode causar um impacto muito grande. Então, a pessoa, principalmente jornalista, que vai dar uma notícia, tem que pensar muito bem. Vocês devem lembrar, né, um episódio que aconteceu lá nos Estados Unidos, acho que anos 30 ou anos 40, não lembro, que foi uma transmissão radiofônica, né, que a pessoa transmitiu lá uma obra, né, eu não me lembro agora o nome da obra, mas é uma obra que descrevia uma invasão da Terra pelos marcianos. E aí começou a transmitir pelo rádio, né, ele começou a falar a respeito da obra, que era uma obra de ficção, que diz que o pessoal saiu correndo, gente entrou nos carros, saiu maior disparada, gente se matou, foi um fuzuê geral, que as pessoas achavam que aquilo lá estava acontecendo de verdade, os marcianos estavam invadindo, a Guerra dos Mundos chama a obra. É uma obra de ficção que descrevia a invasão da Terra pelos marcianos. Só que era uma obra de ficção que estava sendo narrada na rádio e as pessoas achavam que aquilo estava acontecendo de verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. De repente pode despertar sentimentos aí uns sentimentos aí meio doidos nas pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que assim, sempre é colocado, o expositor vai fazer uma aula, você tem que estudar aquela aula, você não pode ficar falando as coisas de improviso. Com certeza. Porque senão você pode falar coisa que não tem nada a ver, você pode falar besteira, pode falar coisas que é opinião sua, não tem nada
comprovado, então você pode, de repente, despertar muita controvérsia e aí dá um problemão depois, né? Falar de improviso requer muita experiência. Sim. Vídeo Lula, né? Largar ele sozinho para ele falar, ele acaba com o ambiente, acaba com o Aí é mundo. um problema. E ele fala aqui que a palavra, a gente escuta sempre que a palavra, uma palavra dita não volta, né? Não tem volta. Ele fala que é uma descarga, o verbo, né, que é a palavra, é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, até a maneira como você fala, né, é como o Cláudio está dizendo aí, a maneira como você fala pode dizer até como você está se sentindo. Exatamente. E você pode passar isso para os outros, né? Aquela energia negativa, sei lá. Porque quando você fala, você está verbalizando aquilo que está na sua mente, e a mente a gente sabe que tem descargas, né, magnéticas que atingem as pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala alguma coisa para alguém, principalmente em público, né? E até quando escreve. Eu tinha um chefe que dizia: Também. se receber um e-mail e não gostou, não responda na mesma hora. Você vai desabafar, você não vai responder. Sim. Espera o dia seguinte. Digere aquilo ali. É impressionante. A comunicação Vale dizer, né, que o que os políticos utilizam para fazer sua campanha é a palavra, é o discurso, né? O que os sofistas faziam na época, tanto na época de Sócrates como depois? Os sofistas ensinavam a retórica, ou seja, você falar bonito, muitas vezes vazio de conteúdo, mas falar bonito de forma a convencer as pessoas daquilo que você está falando, que muitas vezes não é verdade, mas é uma forma de ensinar as pessoas a convencer os outros pela palavra. O que é o marketing, a propaganda? É convencer você a comprar um produto que muitas vezes você não precisa. Não precisa, exatamente. Né? E muitas vezes você é tão bom que você convence a você mesmo, né? Que está falando uma mentira vira verdade. Você quer passar para os outros aquilo ali, daqui a pouco você está acreditando naquilo. Não? Uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade. Né? Era o ministro da propaganda do Hitler, né? O Goebbels. Você mente tanto que as pessoas passam a acreditar que é verdade. Por quê? É a força da palavra. Ainda mais nos dias de hoje, né, cara? Nossa, onde a mídia está na nossa vida aí, 24 horas por dia, cada minuto, cada segundo. Qualquer lugar que você ouça, olhe, está ali sintonizado em todos os canais de comunicação, comunicações existentes aí, você está sempre sendo bombardeado, sabe-se lá o que é verdade e o que é mentira. É verdade. É difícil. As redes sociais viraram um monstro de 10 cabeças no negócio. E a velha história, né? Até você se dar conta de que focinho de porco não é tomada, meu amigo, o que já aconteceu, tá doido. E aí vem a terceira, né? Fale sobre a calma, a cólera e a indignação das relações humanas. Mas para que tenhamos solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos? Sim, elucidou a instrutora calma. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Sorrindo bem-humorado, acrescentou: em tais ocasiões, se não encontrarmos junto de nós alguém com material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos quase sem perceber
a infelizes experiências de animalidade inferior. A cólera, segundo reconhecemos, não pode nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Um moço com evidente interesse nas lições argumentou: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? Irmã Clara pensou alguns instantes e explicou, redarguiu: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado d'alma por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se a alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Que é difícil. Assim como a administração de energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica. E ante a Assembleia, que lhe registrava os ensinamentos com justificável respeito, prosseguiu depois de ligeiro intervalo. É, Leonel? Nossa vida pode ser comparada a um grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade em todas as circunstâncias será sempre a nossa melhor conselheira, mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão do espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. O nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros e antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. É isso aí, né? Daí para frente ela fala de gagueira, de diplofonia, mas a calma, a cólera e a indignação é um negócio interessante. Você não deixar transparecer a sua voz, sabe? Ele começa perguntando sobre a cólera e ela explica, né, que a cólera é uma explosão, né? Você vai perder vamos dizer assim, a sua voltagem normal, você vai ter uma sobrecarga, né? E aí o outro lá pergunta, né, mas e a indignação? A indignação, pelo que ela coloca assim, ela coloca em alguns aspectos da nossa luta, a indignação é necessária. Então, se a gente viver sempre conformado com tudo que acontece, aí também a gente não progride, né? Uhum. Mas aí o que ela deixa claro é assim, indignação é uma coisa, cólera é outra.
Então a gente tem que ter indignação quando a gente vê as coisas erradas acontecerem. E a gente tem a obrigação de alertar as pessoas, de perceber que as coisas estão erradas. E isso é indignação. Agora, você sair gritando com os outros, quebrando as coisas aí, é outra coisa totalmente diferente. Sim. É aquela de, naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Né? A cólera é um excesso de indignação, vamos dizer assim. Sim. Extrapolou. E muitas vezes a cólera, ela nem é uma indignação, é mais um inconformismo que a nossa vontade não foi realizada, né? Muitas vezes. Pode ser, Então, às vezes a gente sai da linha porque a gente acha que está com toda a razão e na verdade a gente está com excesso de razão, né? A gente estamos achando que nós somos os únicos certos e muitas vezes não é. Então aí a gente perde a linha, a gente perde a razão. verdade. Bom, é isso. Eu diria que a cólera é improdutiva, né? A indignação pode ser produtiva, né, de alguma forma. Sim. A indignação não deixa de ser uma forma da gente perceber o erro e tentar consertar, né? E tentar mudar o ritmo das coisas. Mas aí se você adota a cólera, você perde a razão, né? Além de você você está se prejudicando, né? Porque quanto maior a sua cólera, mais você tem descarga de adrenalina, mais você prejudica o seu corpo, né? Você está agredindo a você mesmo, né, quando faz isso. Porque tanta pergunta tá falando assim, né? Sobre calma, cólera e indignação nas relações humanas. Então, em vez de... A indignação pode produzir algo de bom, a cólera nunca. Exatamente. Certinho, então? O ideal seria a calma, né? Mas vai ter calma assim, não, né? Muitas vezes não temos. A Tiana que fala, ficar bravo é preciso. Pois é. Não posso sair do sério, não? Pode e deve, pô. Tá bom. Então é isso aí, encerramos por hoje.